Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar para vocês o que eu aprendi com o processo do luto, né? Agora faz exatamente 3 anos, 4 meses e alguns dias que o Eduardo fez a passagem, né? Então, nesse tempo todo, eu aprendi, né? A vida ensina com o processo do luto algumas coisas pra gente e eu queria dividir isso com vocês, né? Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações de vez em quando, se eu esquecer, eu vou olhar, tá? Então, a primeira coisa que eu aprendi, gente, é ser agradecida a Deus, né? Por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, e por tudo que eu pude viver com o Eduardo, né? E como que se deu isso, né? Na verdade, eu falei em outro vídeo que eu conversava com uma amiga minha e certo dia essa amiga me chamou a atenção, me deu um puxão de orelha delicadamente, falando que eu deveria ser grata a Deus, né, por tudo que sobrou para mim, né? Daí a partir desse dia comecei a agradecer a Deus, né? Eu vi que ela estava certa e tudo começou a melhorar quando eu comecei a ser agradecida a Deus, né? Eu comecei a agradecer a Deus, né, que eu tenho um apartamento para me morar, eu tenho um carro para se locomover, eu tenho um salário que dá para manter a mim e os meus filhos, não no luxo, mas não nos falta nada, graças a Deus. Eu tenho saúde, meus filhos também têm saúde, né? Então comecei a agradecer por tudo a Deus a partir daquele dia e tudo começou a melhorar. Então a gente tem que ser grata a Deus em qualquer situação da nossa vida, porque se a gente for ver, olhar bem no mundo, tem gente em situação pior do que a nossa, né? Então é isso. Então o segundo item que eu marquei aqui, gente, eu marquei que eu aprendi a confiar em Deus, né? Eu aprendi a confiar em Deus mesmo não tendo certeza da minha caminhada com meus filhos para o futuro. Eu não sabia o que ia me acontecer com nós, né? Três, eu e meus filhos. Eu aprendi que a gente tem que confiar em Deus e a gente acreditar que Deus tem sempre o melhor para a gente, sempre faz o melhor, né? E eu aprendi isso também com a minha mãe. Minha mãe me ensinou que a minha mãe podia ser, o que acontecesse com ela, gente, ela falava, a gente nunca pode perder a fé em Deus, a gente tem que andar sempre com Deus. E isso é fato. Não tem como você se recuperar no processo do luto se você não caminhar, não ter confiança em Deus. É isso que a gente tem que fazer sempre, né? E outra observação que eu gostaria de falar aqui é que antes, né, quando eu tinha o Eduardo do meu lado fisicamente, né, que eu tinha o pai para os meus filhos, que eu tinha o marido em casa, eu digo assim para vocês que é fácil a gente falar de Deus quando a gente não perdeu ainda quem a gente ama, quando a gente não está numa situação difícil na vida. Daí é fácil a gente falar de Deus. Mas daí, quando eu me vi nessa situação, sem o Eduardo, sem o pai dos meus filhos, sem meu marido, né? Daí ficou difícil. Eu falo nos vídeos que no começo fiquei revoltada com Deus, né? E depois, aos poucos, eu fui voltando, fui adquirindo confiança novamente em Deus, né? Lembrei da minha mãe Cidinha, que ela ensinou, e não tem como, a gente tem que andar com Deus mesmo. Não tem como caminhar sem Deus. Isso é o primordial, né? É o principal pra gente. Então vamos lá. A terceira coisa agora, né, gente? Aprendi a controlar as minhas emoções e os meus sentimentos, né? Então, assim, gente, é muito importante a gente aprender a controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque logo que acontece o fato, como eu falei em outros vídeos, a gente fica desesperada, a gente fica numa tristeza profunda, a gente fica numa aflição sem tamanho, né? E a gente tem que aprender a controlar essas emoções, sabe? Tem que aprender, não tem jeito. Porque não dá para você ficar numa tristeza profunda, no desespero, sem tamanho, não dá. A gente tem que
é aprender a controlar, não tem outro jeito, né? E você aprendendo a controlar vai ser melhor para você mesmo. Não é fácil, mas também não é impossível de você fazer isso. E é com o tempo, né? E assim também, gente, eu aprendi que a gente tem que conviver com a saudade. A gente tem que aprender a conviver com a saudade diariamente, né? E a gente tem que aprender a transformar a saudade em algo positivo. Como que eu fiz isso, né? Toda vez que vem a saudade, eu procuro não lembrar dos momentos tristes que eu tive com o Eduardo, né? Eu não fico pensando, eu não procuro não pensar na parte do velório, na parte da UTI, né? No diagnóstico. Eu prefiro pensar nos momentos bons que eu passei com ele, né? Então, eu procuro, quando vem a saudade, pensar as lembranças boas, os momentos alegres que eu tive com o Eduardo e ser grata por esses momentos, né? Porque eu pude amar e ser amada. E tem tanta gente no mundo que não pôde viver isso, né? Com alguma pessoa. Então, quando vem a saudade, não tem jeito. Tudo faz lembrar a pessoa que você amou, que já fez a passagem. É uma palavra, é uma música, é um filme, é uma série, é uma comida, é uma roupa, é um lugar. Então, eu vivi 37 anos, 6 meses com o Eduardo, não tem como não lembrar dele, né? Então, a gente aprende a viver com a saudade da pessoa amada diariamente, né? E a gente procura lembrar das coisas boas e ser grata a Deus por ter vivido isso com a pessoa. É isso que a gente tem que fazer. É difícil? É, mas volto a dizer, não é impossível. Outra coisa que eu aprendi, gente. E fala uma coisa da saudade também, gente. É assim, daquela saudade, eu choro ainda assim. Todo dia eu tenho saudade dele, eu choro. Só que eu choro, né? Eu choro de saudade. Só que daí eu penso assim, eu fui amada, eu pude amar, ele tá num lugar bom, né? Ele cumpriu a missão dele, é uma pessoa boa. Chorei, daí não acabou a minha missão. Paro de chorar e daí vou fazer as minhas coisas. É isso. E assim, gente, também aprendi com tudo isso a me evoluir espiritualmente, né? Evoluir espiritualmente, né? Acho que todo mundo sabe. Quem não sabe, evoluir espiritualmente é você se tornar uma pessoa melhor do que você era, né? Então, 2 momentos na minha vida que eu considero que eu me evoluí espiritualmente. Quando eu tive os meus filhos, né? Que até então, antes de ser mãe, eu era de um jeito, depois eu fui ser mãe de 2, daí a gente começa a olhar o mundo com os outros olhos, né? Tem mais empatia, ter mais solidariedade com as pessoas, é isso que a gente aprende quando a gente é mãe. E outro momento que eu considero que eu melhorei como pessoa é quando o Eduardo fez a passagem. Tem um ditado assim que diz, ou a gente aprende com amor ou a gente aprende com a dor, né? No meu caso, eu aprendi, infelizmente, com a dor, né? E assim, a dor me ensinou, né? A eu ter empatia com as pessoas, né? Quando uma pessoa perde o marido, eu sei exatamente o que ela está sentindo, né? Então, na hora eu tenho aquela sintonia com a pessoa, né? E eu já tive até a oportunidade de dar conselho para as 2 pessoas, né? Que também o marido fez a passagem. E eu fiquei muito feliz de confortar essas pessoas, né? Dessas 2 pessoas, fiquei muito feliz de poder ajudar. Então é assim, gente. Eu me evoluí espiritualmente, eu percebo que eu sou uma pessoa melhor, né? Depois que eu passei pelo processo do luto. Eu tenho mais empatia com as pessoas, é isso. E também, gente, eu aprendi
com essa evolução espiritual, a ser melhor como pessoa, eu aprendi a ajudar mais o próximo, né? Não é nada assim complicado, né? Mesmo porque eu sou bipolar, eu faço as coisas dentro do meu limite. Mas, por exemplo, gente, eu fui no mercado um dia, vou dar um exemplo simples. Tinha uma senhora que estava com o carrinho, bem de idade. Eu vi que ela estava com dificuldade para empurrar o carrinho, daí ela queria ir para outra fila que tinha menos gente. Daí eu vi que ela estava com dificuldade, falei, a senhora quer que ajude a senhora? Que eu empurre o carrinho até a outra fila? Ela falou, eu quero, obrigada. Daí eu fiz isso. Outro dia também no Shopping Unimart, tinha uma pessoa descendo a escada de bengala, né? Uma senhora, eu falei, a senhora quer que eu ajude a senhora? Também ajudei. E a gente vai fazendo esses pequenos gestos de gentilezas, né? De ajuda ao próximo. E a gente se sente bem, viu, gente? Está sendo bom para mim. Então é coisa simples, né? Que eu tô vendo que eu tô mais atenta, tá mais latente em mim esse lado. Quando eu vejo alguma coisa que está ao meu alcance, que é possível, daí eu ajudo. Outra coisa também, gente, que eu aprendi, olha só, a viver só. Sabe quando aconteceu isso comigo, que o Eduardo fez a passagem, eu conversei com uma amiga minha que fazia 4 anos que ela tinha, que o marido dela tinha feito a passagem. Daí ela virou para mim e ela falou assim, olha, sabe, Cristina, agora os seus irmãos estão te ajudando, a sua família está ajudando, os seus filhos estão junto de você, mas eu queria te falar uma coisa, agora que o Eduardo se foi, fez a passagem, é você e Deus. E eu guardei isso que ela falou para mim, sabe? Daí realmente meus filhos começaram a namorar, cuidar da vida deles. Os meus irmãos, né, tinha a família deles, começou a cuidar deles. E assim, uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, uma particularidade minha, que assim, eu sempre fui apegada na minha mãe, né? Sempre. Desde que eu nasci. Na adolescência, quando eu era moça, daí conheci o Eduardo. Daí eu troquei, eu larguei a minha mãe e fiquei apegada no Eduardo, né? Eu ficava muito apegada nele. Graças a Deus ele nunca reclamou. Aparentemente ele gostava. Então, e daí, gente, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ficar só. Nunca. Mas eu guardei esse conselho da minha amiga. Daí chegou uma vez aqui em casa que meus filhos, passando o Natal, ele ia passar o Ano Novo na praia com um amigo, que a mãe dele tinha uma casa, né, na praia. Então ele pediu, os dois pediram para ir juntos, para passar o Ano Novo lá. Eles ficaram 6 dias, né? Eu falei, puxa vida, e agora eu vou ficar 6 dias sozinha em casa? E foi assim, gente, nesse dia. Eu fui levá-los com meu irmão até onde que eles iam pegar o carro para ir para a praia, né? Comprei algumas coisas no mercado, algumas coisinhas para eles levarem, suco, leite, umas bolachas, umas coisinhas lá para eles comerem na praia, levei. E daí meu irmão me trouxe para casa. Isso era 11 horas da manhã. O que aconteceu? Nesse dia, eu penso até fazer um vídeo sobre isso. Nesse dia, gente, eu fechei a porta, era 11 horas da manhã. Eu fiquei 2 horas chorando. Fiquei, me senti sozinha. Chorei, chorei. Eu falei, e agora? Eu vou ficar sozinha 6 dias em casa. Nunca fiquei, e agora? Chorei, chorei, chorei. Fiquei me vitimizando, né? Falar, coitada de mim, agora eu tô sozinha, tô sem meus filhos, tô sem meus parentes, né? E agora, o que vai ser de mim? Chorei, chorei, chorei. Mas daí eu lembrei que minha amiga falou, né? Que agora é eu e Deus. Daí depois que eu chorei 2 horas, gente, sabe o que aconteceu? Eu chorei 2 horas seguidas, eu falei, agora eu tô só. Então, Cristina, agora é você e Deus. O que você pode fazer por você, que agora você tá sozinha? Pensei assim, gente. Então, o que você pode fazer para você, para melhorar esses 6 dias que você vai ficar sozinha? Daí, gente, eu lembrei assim que quem tem filho sabe, né, gente? Não é que eu queira falar mal, mas assim, quando tá os dois em casa, um tem 19 anos, outro tem 21, um fica na televisão e outro fica no computador jogando videogame. E eles ficam conversando alto com os colegas dele, fica fazendo barulho. E assim, que a minha certa idade, eu já não gosto mais de barulho, não, né? Daí eu falei assim, olha, não tem o barulho deles. Eu tô no silêncio, que eu gosto. Um ponto positivo que eu achei.
Depois eu falei assim, olha, eles não estão aqui, se eu não quiser fazer comida, para mim eu não faço. Fritei um ovo, comi com pão, tomei com suco. Já gostei da ideia, não tinha cozinha para me arrumar. Daí, mais pra frente, quando eu fico sozinha, eu gosto de dançar, né? Quando eles não estão aqui. Daí eu ponho a música alta, daí eu danço, né? Eu fiquei dançando. Eu lembro que eu escrevi vídeo, eu lembro que eu fiz vídeo, que eu tava no silêncio. Eu lembro que eu liguei para algumas amigas, daí eu pude conversar o que eu quis, porque eles não estavam aqui para escutar, né? Então, gente, eu fui procurando a fazer as coisas que eu não poderia fazer quando os meus filhos estivessem aqui sozinha. Eu poderia fazer isso. Sabe o que eu gostei? Gostei da ideia. Eu chorei aquelas 2 horas, tudo que eu tinha para chorar. Daí eu comecei a ser grata a Deus que eu estava tendo aquele tempo para mim. É isso. E fui passar o ano novo na casa do meu irmão também, né, para não ficar sozinha. A passagem da meia-noite e o almoço e voltava para casa e ficava numa boa. Graças a Deus, fiquei sozinha. Então, gente, o processo do luto faz com que a gente aprenda a viver sozinha. E assim, gente, também o processo do luto faz a gente aprender a viver um dia de cada vez. Isso é muito importante, né? Porque, gente, veja bem, quando a gente está passando pelo processo do luto, se eu ficar pensando que eu não vou ter o Eduardo daqui 1 ano, daqui 2, o que vai ser da minha vida, se eu ficar pensando no futuro, daí eu ia ficar mais nervosa. Então eu aprendi a pensar no dia de hoje. Hoje eu tô sem o Eduardo, o que eu posso fazer por mim que eu tô sem ele hoje? Então, fragmentando assim um dia de cada vez, fica mais fácil a gente passar pelo processo do luto, né? E mesmo porque aqui eu abro um parênteses, faço uma observação assim, gente. Porque, gente, falando assim parece que é simples, mas quando o Eduardo fez a passagem, daí eu cheguei em casa, gente, você vê, não vou me emocionar não, você vê aquele chinelo no lugar que a pessoa deixou, você vê aquele boné pendurado onde a pessoa deixou, que ela não vai voltar mais, você vê o óculos na mesa do jeito que ela deixou. Ele tinha arrumado a roupa do guarda-roupa dele, ficou exatamente igual que ele deixou. Daí você começa a analisar a vida, a gente não é nada. Não adianta casa, não adianta carro, não adianta, não adianta roupa, não adianta nada. Quando você se vai, fica tudo aí, né? Então, gente, a gente tem que procurar viver o dia de hoje, não ficar preocupado com o dia de amanhã. Porque mesmo porque o futuro a Deus pertence, né? E a gente não sabe se amanhã a gente vai acordar, se a gente vai estar aqui no plano terrestre ou se a gente já fez a passagem. Então, o que adianta a você ficar preocupado com qualquer coisa que seja com o futuro? Então, a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez, viver o hoje. Ficar preocupado com o dia, ficar preocupado não, procurar ser feliz no dia de hoje, né? O que puder resolver, a gente resolve, o que não puder resolver, a gente vê com o tempo que se faz. Então, aprender a viver um dia de cada vez, viver o dia de hoje e procurar ser feliz todos os dias, né? É isso. E procurar ser feliz com coisas simples, né? Procurar ser feliz que a gente tem saúde, que a gente não está numa cama, que a gente pode comer, que a gente pode ir no banheiro, que a gente pode passear, que a gente pode dar um sorriso, que a gente pode abraçar e viver com quem a gente ama, né? É isso. Viver um dia de cada vez. Outra coisa que eu aprendi com o luto, gente, eu aprendi a retornar ao meu propósito de vida, à minha essência, né? Por quê? Né? Pelo fato do Eduardo não estar aqui mais fisicamente, né? Antes de eu conhecer o Eduardo, tinha um propósito na minha vida. E eu procurei resgatar esse propósito, né? Da minha vida. O propósito que minha mãe me ensinou na minha vida é não fazer para a pessoa o que não quer que a pessoa faça para a gente.
Então, resumidamente, a gente fazer o bem não interessa a quem, né? E quando a gente casa, a gente tem filho, a gente fica no mundo fechadinho, nosso. A gente se esquece sim do nosso propósito aqui no plano terrestre. Então eu procurei resgatar esse propósito da minha vida, né? Assim, quem eu vejo que eu posso ajudar dentro do meu limite, eu ajudo. Pode ser com uma ação simples, ou pode ser com uma palavra, ou pode ser numa escuta da pessoa. É isso que eu estou procurando fazer, né? E não são coisas difíceis e complicadas de você acolher ao próximo, né? E a nossa essência, gente, que a gente está aqui no mundo, né? Deus veio para quê? Jesus veio para quê no mundo? Para ensinar a gente a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É difícil, né? Mas a gente tem que procurar a todo dia fazer o melhor, né? Ser uma pessoa melhor, né? Como? Ajudando na nossa possibilidade de ajudar. É isso, né? E a gente vê que nossa essência, se a gente vivesse na nossa essência, a gente ia ser muito mais feliz, né? Porque a nossa essência não exige muito da gente. A nossa essência é a gente tendo saúde, a gente tendo uma comida simples, uma casa simples, né? A gente vê que isso é felicidade, né? Só quando a pessoa que a gente ama faz a passagem, que não pode estar mais com a gente, então a gente daria tudo para ver um sorriso dela, para ter um abraço, né? Para ter uma conversa, né? Então, voltando à nossa essência, a gente vê que a gente não precisa de muito para ser feliz, não, viu? É isso. Então, gente, eu paro aqui para fazer uma reflexão, né? Com o luto, né? Infelizmente, eu aprendi com a dor, né? A ser uma pessoa melhor. Então, eu espero que você não precise perder alguém que você ama para você ver que você já é feliz, né? De tendo a convivência com quem você ama, de você ter saúde para você falar, andar, ir no banheiro, comer, poder dar uma caminhada. Não precisa de ter muito dinheiro para você ter feliz, né? Então espero que ninguém tenha que passar por isso para aprender que a felicidade está nas coisas simples da vida, né? É isso. Então, gente, espero que o que eu falei aqui, que eu aprendi com o processo do luto, espero que tenha ajudado a vocês, né? Eu acho que eu não conversei com as minhas amigas sobre isso, que os maridos fizeram a passagem, mas eu acredito que toda pessoa que está passando pelo processo do luto passa por essas coisas, eu acredito, né? Não posso afirmar, mas para mim foi assim. Então é isso, gente. Espero que esse conteúdo desse vídeo tenha ajudado a vocês em alguma parte da vida de vocês, pode ter contribuído. Gente, voltei, que eu esqueci aqui, estava anotado um item aqui muito importante, sabe? Mas voltei ainda em tempo. Aqui estava anotado que eu aprendi com o processo do luto, eu aprendi que eu acredito no reencontro, né? Eu acho importante falar isso. Então, gente, depois que o Eduardo fez a passagem, o que aconteceu? Eu acho importante falar isso. Eu comecei a questionar o que tinha depois da morte, né? E daí eu comecei a ler várias coisas, né? Eu ficava acordada à noite, não tinha sono, fiquei com insônia. E eu ficava lendo várias coisas, né? O que existia depois da morte. E lendo o que existia depois da morte, onde eu encontrei resposta para isso, né? Foi no Espiritismo, né? Eu comecei a ler tudo sobre o Espiritismo, né? Que fala sobre o espírito. E daí, além disso, tem uma sobrinha minha que convidou eu para ir num determinado local, né? Que lá eles ensinam tudo sobre o espiritismo, né? Tudo sobre o espírito. O que acontece quando a gente faz a passagem? Daí eu fiquei 1 ano e meio nesse local,
aprendendo sobre o espírito, o que acontece com a pessoa. Daí, com esse fato, com essa aprendizagem, eu pude compreender melhor a situação da vida. E com isso, gente, me trouxe um conforto, sabe? Me trouxe um conforto, porque eu aprendi que o corpo fica aqui no plano terrestre, mas o espírito é eterno. Então, isso trouxe uma esperança, trouxe uma luz lá no final do túnel, que eu vou encontrar o Eduardo quando eu fizer a passagem. Vou encontrar o Eduardo, vou encontrar minha mãe, vou encontrar minha avó, Pasqualina, vou encontrar meu irmão, vou encontrar a minha sobrinha, vou encontrar todo mundo. Tem gente que eu gosto aqui e também tem gente que já fez a passagem, que está lá e eu vou encontrar. Então isso eu gostei muito de aprender, né? Fez muito bem a mim, né? Então eu posso falar de mim, não posso falar dos outros. Então isso também eu acredito no reencontro e isso me trouxe esperança, me trouxe um conforto para minha vida em relação a tudo. Eu pude compreender tudo melhor o que se passa, a situação que acontece no mundo, na minha vida, em especial. É isso. Então voltei aqui para falar disso que eu não poderia deixar de falar, tá? Então, gente, falo aqui de novo. Obrigado pela escuta, obrigada pela companhia, obrigada pelo tempo de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus.